Opa, Ednelson, tudo bom? Olá, olá, olá. Zago, beleza? Vamos lá, né? Mais uma aulinha. Logo mais começamos, pessoal. Vamos dar um tempinho aí. Fala, Zago. Olá, Ranada. Rebeca, oi. Isso aí, Dan. Isso aí, sempre bom. Já já começamos, pessoal. Hoje vamos falar de fundos de investimento. Boa noite, Rebeca. Fala, Ranada. Vamos dar só 1, 2 minutinhos, pessoal. Logo mais a gente já começa. Olá, William. Obrigado pela presença. Já vamos começar. Olá, olá, Eliane. Oi, Solange, Fernanda. Já vamos começar. Hoje vamos falar sobre fundos de investimentos. Dá só mais 1 minutinho, pessoal, a gente já começa. Olá, olá. Bom, pessoal, vamos lá, né? Oi, acho que já podemos começar. Oi, Ozeane, Bárbara, Fabi, tudo bom? Vamos começar então. Bom, pessoal, para quem já acompanha, né, já sabe aqui como que funciona o esquema de cada uma das aulas aqui da Lura Educação. Para quem é novo também, seja a primeira vez ou já tenha visto alguma outra aula nossa aqui, super bem-vindo, obrigado pela presença nessa aula, né, que é uma série que a gente está fazendo, né, com o tema Fuja da Poupança. Né? Então, assim, já aula após aula, a gente vem trazendo aí motivos para você tirar o seu dinheiro da poupança, né? Mostrando por que você está realmente perdendo dinheiro, perdendo tempo, né? Sendo corroído pela inflação com o seu dinheiro parado na poupança, através de diferentes tipos de ativos, tá? A gente já falou sobre bastante coisa, já falou sobre tesouro, sobre CDB, LCIs, CRIs, CRAs, bastante coisa. Tá? E hoje eu vou entrar num novo universo, digamos assim. Hoje vai ser uma primeira aula sobre o assunto, mas que eu vou detalhar ela muito mais em cada uma das nossas próximas aulas, tá? E o assunto de hoje é fundos de investimentos. Beleza, pessoal? Fundos de investimentos pode parecer, para quem não conhece, para quem é novo no mercado ou está começando a investir, pode parecer um negócio complexo, muito difícil, mas se você pensa assim, pode tirar isso da cabeça, porque é muito mais simples do que você imagina, tá? Você não precisa saber tudo, né? Assim, existem as pessoas que trabalham lá no fundo, elas precisam saber os mínimos detalhes, você precisa saber o mínimo necessário aqui para você fazer uma boa escolha, né? Escolher um bom fundo, saber investir, saber como ele funciona, e é o que eu quero te ensinar nessa aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Antes de eu falar em mais detalhe sobre o que é fundo de investimento, tá? Primeiro eu quero deixar bem claro aqui a principal vantagem, tá? Ou, a meu ver, duas principais vantagens, tá? Para você investir via fundos de investimento. Primeiro, quando você investe em outros ativos, por exemplo, pô, vou comprar um Tesouro Selic, vou comprar um CDB, vou comprar uma LCI, por exemplo, você investe em ativos individualmente falando, né? Vou comprar esse CDB, vou comprar essa LCI e esse tesouro, por exemplo, tá? Qual que é a grande vantagem do tesouro, do fundo de investimento, desculpa? É o fator diversificação. Por que o fator diversificação? Quando você compra uma única cota de um fundo de investimento, tá? E aí eu vou explicar em mais detalhes como funciona. Dentro dessa única cota você tem aí às vezes dezenas, às vezes centenas de ativos lá dentro, tá? Porque um fundo, como eu vou explicar daqui para frente,
nada mais é do que uma coleção de recursos, né? Um monte de diferentes ativos que estão lá dentro e que você consegue ter acesso ao comprar uma única cota, tá? Então, como eu disse, com uma única cota você diversifica a sua carteira, você tem acesso a vários investimentos, né? Então, por exemplo, poxa, você investe R$ 100 para comprar uma cota de um fundo, R$ 100 é o preço, por exemplo, de você comprar, sei lá, um CDB, por exemplo, ou um pouco de Tesouro Selic, alguma coisa do tipo, tá? Então, assim, com o fundo você consegue diversificar bastante, tá? E a meu ver, a segunda vantagem de você investir via fundos de investimento é o fato de você ter um gestor profissional cuidando do seu dinheiro, tá? Diferentemente de se você investir por conta própria, e aqui voltando, né, a gente sempre fala isso, não tem certo ou errado, né? Investir por conta própria, investir através de fundos, através de um gestor, por exemplo, porém, é uma questão de escolha, né? Porém, se você decidir investir através de fundos de investimento, um ponto muito positivo é que você vai ter um gestor profissional lá, que ele é realmente um contratado seu para cuidar do seu dinheiro, né? Do seu dinheiro de todos os outros cotistas do fundo, né? Então, assim, enquanto você está lá trabalhando, né? Seja lá o que quer que você seja, médico, advogado, dentista, engenheiro, o que quer que você faça no seu dia a dia, durante o dia tem um profissional que ele está lá olhando tela, olhando o mercado, acompanhando os ativos todo dia, cuidando do seu dinheiro investido, né? Fazendo com que a cota, digamos assim, ela se valorize, tá? Então, quis primeiro trazer aqui essas duas principais vantagens para vocês já terem isso em mente, que isso vale muito a pena do ponto de vista de fundos de investimentos, tá? A questão de diversificação e o fato de você ter um gestor profissional, um profissional do mercado, cuidando do seu dinheiro, beleza? Mas vamos lá, então vamos começar a falar um pouco da estrutura de fundos de investimento, tá? O que são fundos de investimentos, né? O que é um fundo de investimento? A gente sempre gosta de dar um exemplo, tá? Que é bem difundido e eu acho que ilustra bem o que é um fundo de investimento, que você pode compará-lo com um condomínio, tá? Pode pensar como se fosse um condomínio, o seu prédio mesmo, né? Como que funciona o condomínio do seu prédio? Você tem lá, sei lá, 100 apartamentos, né? 100 moradores que pagam lá uma determinada taxa de condomínio, né? Para que o condomínio lá tenha os seus serviços, né? Pague a conta de luz, pague a conta de água, a manutenção, pague os funcionários, esse tipo de coisa, né? Você paga o condomínio para cumprir certas obrigações, mas também para você ter certos direitos, principalmente, né? Pô, você pode ir lá usar a academia, usar a piscina, né? Tem a segurança, a sua garagem, esse tipo de coisa. Do ponto de vista de fundos de investimento, você pode seguir essa mesma lógica do condomínio. Por quê? No fundo de investimento, você tem uma série de pessoas agremiadas, digamos assim, né, unidas, que aqui nós chamamos eles de cotistas, né, que não seriam então aqui os moradores do condomínio, mas são os cotistas. Cada um desses cotistas, sendo que você pode ser um deles, né, coloca parte do seu dinheiro lá, investe um pouco do seu recurso nesse fundo, né? Então entra R$ 1.000 de um investimento meu, R$ 1.000 do investimento do investidor A, do investidor B, do investidor C. Cada investidor investe lá um determinado montante, né? E esse dinheiro cai na mão de um profissional, do gestor, né? Do gestor que está por trás desse fundo. E o que esse gestor faz? Ele pega o recurso de todos os investidores, né? De todos os cotistas que mandaram dinheiro para esse fundo, né? Ele fala, beleza, agora eu tenho aqui, sei lá, R$ 1.000.000. O que eu faço de melhor com esse R$ 1.000.000 para comprar os melhores ativos para dar os melhores retornos para o meu cotista, né? Porque é interesse, né, obviamente, de ambas as partes, né? O gestor ele quer dar mais retorno para manter mais clientes, receber mais clientes, né? Ele mesmo tem uma remuneração maior com isso e também para, obviamente, atender os objetivos do cliente aqui, que no caso o cliente aqui é o investidor, tá? Então você pode pensar sempre com essa lógica do condomínio, né? Então são vários investidores aqui chamados de cotistas que colocam seu dinheiro no fundo, né? E o gestor do fundo ele vai lá e vai alocar esses recursos da melhor forma, tá? E aí quando o gestor junta todos esses recursos, né, descontados aí as despesas, pega todos os seus ativos, descontando as despesas do fundo, você tem o que a gente chama de patrimônio do fundo, né, o PL, o patrimônio líquido do fundo. Né? E, como eu falei, né, quando você investe em um fundo, você compra uma cota. Né? O que é uma cota de um fundo? É como se você pegasse esse patrimônio líquido completo do fundo, né, e cortasse ele em milhões de fatiazinhas, né, ou milhares de fatias, como se fosse uma pizza com fatias muito, muito fininhas. Né? Então você pode pensar que, por exemplo, poxa, um fundo tem 1.000 cotas, por exemplo. Tá? Então, poxa, vamos supor um fundo aí que tem um patrimônio líquido de R$ 1.000.000 e
1.000 cotas, o que significa, né? Você vai dividir patrimônio líquido por cota, por quantidade de cotas para achar aí o valor da sua cota, né? O valor que você vai ter que investir para entrar nesse fundo. E aí isso varia muito, tá? Você tem fundos aí com aplicação mínima de 50, 100, 500 mil reais, varia bastante, tá? Mas a lógica aqui, o que é? Que você, como cotista, como investidor, coloca o seu dinheiro no fundo, o gestor vai aplicar o seu dinheiro, vai investir o seu dinheiro, comprar ativos da melhor forma possível para fazer com que os seus ativos, os ativos do fundo se valorizem cada vez mais, consequentemente a sua cota vai se valorizar cada vez mais. Tá? Então, aí que está o X da questão, né? Você tem um profissional por trás cuidando do seu dinheiro. Tá? Mas beleza, mas então você pode me perguntar, pô, Renan, mas beleza, como que no final das contas eu compro um fundo de investimento, né, invisto num fundo de investimento? E aí o que eu vou falar, o que eu falo em toda a aula, né, basicamente você tem que abrir uma conta numa corretora, né, e aí que vai subir um link para você abrir uma conta na corretora aqui com a gente, você já vai, já está cansado de saber que é a melhor forma de fazer isso, tá? Então é só clicar no link aqui para abrir uma conta na melhor corretora, com o melhor escritório de assessoria, tá? E do ponto de vista, assim, a partir do momento que você comprar, que você abrir a sua conta na corretora, você está apto aí a investir não só em fundos de investimento, mas aí em centenas, milhares de diferentes ativos. Beleza? Então, dei uma passada aqui um pouco sobre o mecanismo, né, dos fundos de investimento, tá? Mas eu quero falar um pouco mais de detalhe. É importante você entender como que funciona a estrutura de um fundo de investimento, tá? Vamos recapitular, né? Então, basicamente, como que funciona? Então, vamos supor, eu sou cotista, né? Eu vou lá, escolhi um fundo, gostei desse fundo, coloquei R$ 1.000 nesse fundo. O gestor recebe esses meus R$ 1.000, né? Cai tudo num bolo, né, digamos assim, de aplicações de todos esses outros cotistas, e esse gestor, o que ele faz? E está lá olhando o mercado. Ele fala, pô, beleza, o que eu vou comprar, que ativos eu vou comprar para o fundo com esses investimentos que eu recebi? Né? E aí cada fundo tem determinadas políticas, né, de investimento, como a gente chama, cada fundo pode comprar uma coisa ou não pode outra, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas o gestor, basicamente, ele vai procurar aí os melhores ativos, né? Então ele vai comprar esses ativos, né? E esse ativo vai ficar encarteirado, digamos assim, né? Vai tá nas mãos do fundo, né? Vai ser a nossa posição, como a gente gosta de chamar, né? E aí, dia a dia, o que a gente espera, né? Que esses ativos vão se valorizar, né? Aquela famosa marcação a mercado que a gente já falou em outras aulas, né? Então, poxa, vamos supor, o gestor comprou um pouco de CDB, um pouco de tesouro, um pouco de LCI, LCA, CRI, CRA, supondo um fundo aí mais voltado para renda fixa, por exemplo. A gente espera o quê? Que esses ativos se valorizem. Conforme esse ativo se valorizar, você cai aí, o seu ativo como um todo vai se valorizar, né? E aqui eu quero até dar um passo para trás. Se alguém já estudou contabilidade ou não estudou, é importante entender isso, né? Tem uma regrinha clássica da contabilidade, né? Que ela fala o seguinte, né? Que é ativo menos passivo igual patrimônio líquido, né? Isso é a base, digamos assim, de muita coisa nos investimentos, tá? E se você tiver essa formulinha na cabeça, isso te ajuda a entender muitas coisas. Por quê? Como que isso se aplica nos fundos de investimento, né? Essa continha vai refletir diretamente no valor da sua cota, né? O quanto que ela está de fato valendo. Porque você tem os seus ativos, né? O que são os ativos do fundo? Os investimentos que de fato estão lá dentro, né? Então, por exemplo, como eu disse, tem tesouro, tem CDB, tem LCI, o que quer que seja, você espera que esses ativos vão de fato se valorizando, né? Para o seu ativo crescer cada vez mais. Porém, os fundos, eles também têm certos custos, certas taxas, que eu vou entrar em mais detalhe, que eles entram em que parte? Na parte dos passivos, né? Ativo menos passivo. Lembrando, ativos são todos os seus bens, seus direitos, né? E passivos são todas as suas despesas, suas obrigações, né? Então o fundo também tem suas obrigações, ele paga certas taxas, né? Taxa de gestão, taxa de custódia, por exemplo, né? E ele precisa arcar com isso. Então, todo dia é feito esse balanço. O gestor, o custodiante, no caso, faz isso, né? Faz essa conta automaticamente. Ele vê qual que é o valor total do meu ativo, qual que é o valor total do meu passivo, subtrai um do outro, ele chega no meu patrimônio líquido, ou seja, qual é o patrimônio líquido total do fundo, né? Qual que é a próxima continha que ele faz? Lembra-se que eu comentei no início, né? Um fundo tem uma determinada quantidade de cotas, né? Então, por exemplo, poxa, ele tem
1 milhão de cotas disponíveis, né? Ele tem um PL, por exemplo, de 10 milhões, com uma quantidade de cotas de 1 milhão de cotas, por exemplo. Então, para saber o valor da cota, você simplesmente vai fazer essa continha. PL dividido por quantidade de cotas. Aqui, no caso, o valor da cota vai dar R$10, tá? Então, é dessa forma que é calculado dia a dia a sua cota, né? Se você já investe em algum fundo, você vê aquele valor que sobe ou desce, que você espera que sempre suba, mas eventualmente ela também cai. Ela é calculada dessa maneira, né? Então, sempre ativo menos passivo, o custodiante chega no PL, né? E aí divide pela quantidade de cotas para chegar de fato no valor da sua cota. Tá bom, pessoal? Tranquilo por enquanto? É mais para vocês entenderem aí a dinâmica, né? A matemática por trás disso, mas como eu falei, você não precisa saber mega no detalhe para, por exemplo, escolher um bom fundo de investimento. Você precisa saber o básico aqui para você poder fazer um bom investimento, tá? E o próximo ponto que eu quero trazer hoje é que, assim, diferentemente quando a gente falou, por exemplo, sobre CDB ou sobre Tesouro, né, que existem algumas subdivisões, os fundos de investimento são praticamente, eles constituem praticamente um universo à parte, tá? Então, assim, existem muitos diferentes tipos de fundos de investimento, tá? A gente vai precisar, inclusive, de mais aulas para falar a respeito. Hoje eu quero falar da categoria fundos de investimento como um todo, tá? Mas tem diversas diferenças em fundos de investimento, tá? Então, quando você for pesquisar o fundo de investimento, você precisa saber, pelo menos, que existem caixinhas diferentes, tá? Você não pode comparar um fundo A com um fundo B, sendo que eles são de categorias ou tipos diferentes, tá? Vai ser comparar maçã com banana, são coisas diferentes. Tá? Então, assim, quais são as diferenças que você pode encontrar nos fundos? Tá? Então, por exemplo, existem fundos que podem comprar mais ou menos de determinado ativo. Por exemplo, os fundos de renda fixa, a prioridade deles, né, digamos assim, como o próprio nome diz, é comprar ativos de renda fixa, comprar ativos indexados ao CDI, comprar títulos públicos, por exemplo. Né? Já os fundos de ações, por exemplo, eles até podem comprar um pouco de renda fixa, mas eles precisam obrigatoriamente, por exemplo, ter 2/3 da carteira investido em ações, porque ele é um fundo de ações de fato, né? Então, assim, existem várias diferenças nos fundos quanto aos tipos de ativos que estão lá dentro, tá? A concentração de emissores. Então, por exemplo, tem fundos que, poxa, ele aceita comprar créditos, investimentos do mesmo emissor até 10% do total da sua carteira, por exemplo. Tem outros que aceitam até 20%, por exemplo. Ou, por exemplo, poxa, esse fundo aceita até no máximo 20% de investimentos no exterior. Outros fundos não aceitam. Então, isso varia bastante, tá? Outra coisa, benchmarks, né? Ou seja, a referência. Né? Então, assim, tem fundos cuja referência vai ser o CDI, né? Ele vai buscar bater o CDI. Tem fundos que a sua referência vai ser o Ibovespa, num fundo de ações, por exemplo. Tem fundos que a sua referência vai ser o IPCA, né? Um fundo aí que tenta pelo menos bater a inflação. Então, você tem que sempre prestar bastante atenção nesse tipo de coisa, como eu falei, para não comparar coisas que não são comparáveis. Tá? E um ponto que é muito importante também entender quanto aos fundos, são que eles podem ser classificados de duas formas, que o fundo ele pode ser aberto ou fechado. Tá? O que significa um fundo aberto ou fechado? Um fundo aberto, digamos assim, é o mais fácil de explicar primeiro, é como o próprio nome diz, ele está aberto, ele está disponível para aplicações e resgates a qualquer momento. Ou seja, você buscou lá um fundo, encontrou o fundo X, e ele está lá, pô, o fundo está aberto. Pô, legal, o que isso significa? Você pode, nesse momento, investir o seu dinheiro nele, né? E a partir do momento que você se torna um cotista, você também pode resgatar, fazer o pedido de resgate a qualquer momento, tá? Porque o fundo, de fato, é aberto. Sempre lembrando que, no resgate, né, cada fundo vai ter uma liquidez diferente, né? O que é essa liquidez? É o período que ele vai demorar para pagar o resgate de volta para você, cotista, tá? Ele pode demorar, pode ser no mesmo dia, pode demorar 1 dia, 5 dias, 30 dias, por exemplo, ou até mais, dependendo do fundo, tá? Então, nos fundos abertos, é bem tranquilo, tá? Você entra a qualquer momento e sai a qualquer momento respeitando aqui a liquidez do fundo, tá? Já os fundos fechados, né, pela lógica a gente já consegue entender um pouco, né? Você só consegue entrar num fundo fechado por um período pré-estabelecido, né, pelo gestor, pelo estruturador do fundo, né? Então, tem um período de captação onde eles falam, vamos aceitar investimentos durante esse período, sei lá, durante o mês de novembro, por exemplo. Recebe os investimentos, aí o gestor chega e fala, beleza, fechei o fundo. Agora o fundo está fechado. Quando que o cotista recebe o seu dinheiro de volta? Ele só recebe o dinheiro de volta na data de encerramento do fundo. Tá? Você não tem a possibilidade de pedir o resgate enquanto você é cotista. Tá?
Isso tem as suas vantagens e desvantagens, isso aqui é assunto até para uma outra aula, porém presta bastante atenção se você entrar num fundo que ele é fechado, que esteja aí no período de captação, toma bastante cuidado, você tem que ter ciência de que num fundo fechado você não consegue pedir o resgate, tá? Você vai sair no vencimento, ou digamos assim, na data de encerramento do fundo. Beleza? Tranquilo nessa parte por enquanto, pessoal? Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat, tá? Que a gente vai, que eu vou respondendo. Então, como eu disse, sempre compare coisas comparáveis, né? Não dá para comparar em um fundo de renda fixa com um fundo de ações, são coisas diferentes, né? E aí, justamente essas classificações, né, por classes de ativos, como existem diferentes classificações, tá? A Ambima classifica de um jeito, a CVM classifica de outro, tá? Mas aí a gente tem alguns tipos de fundos diferentes, tá? Do ponto de vista de ativo, tá? Como eu falei, você tem os fundos de renda fixa, por exemplo, onde na maior parte, né, o gestor ele tende a investir em ativos em títulos públicos, em crédito privado, emissões bancárias, né, CDB, LCI, LCA, títulos indexados, por exemplo, ao CDI, né, operações compromissadas, esse tipo de coisa. Você tem já no outro lado do espectro, né, por exemplo, os fundos de ações, né? Então os fundos de ações têm de ter no mínimo 2/3 da sua carteira investido em ações, né? O gestor não pode ter menos que isso, dado que é um fundo de ações, a maior parte dele em ações. Você tem os fundos imobiliários, né, que é um fundo totalmente diferente também, né, onde os ativos do fundo são ativos do setor imobiliário, né? Então, por exemplo, participações em lajes corporativas, participações em galpões logísticos, participações em shopping centers, né? Ou até mesmo títulos de crédito privado do setor imobiliário, né, como CRIs e LCIs, né, que são os fundos de papéis, como a gente chama, tá? Esse é um outro tipo de fundo de investimento. Um quarto fundo, os fundos de previdência, né, que aí tem o objetivo mais de longo prazo, ele tem determinadas diferenças aí do ponto de vista de rentabilidade, de tributação, certas vantagens na questão sucessória, né, dependendo do plano que ele está envolvido, tá? Nós vamos ter uma aula também própria mais para frente sobre fundos de previdência. Você tem fundos de participações, fundos cambiais, fundo de ouro, assim, cara, não faltam opções aí, caso você queira investir em fundos, né? Inclusive tem também o fundo multimercado, né? O fundo multimercado, digamos assim, é aquele que mais tem liberdade, né? Ele pode comprar, digamos assim, praticamente de tudo, né? Respeitando aí certas regrinhas, né? Mas ele pode ter um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, um pouco de câmbio, né? Poxa, fazer certas operações com derivativos, então tem bastante coisa aí que o fundo multimercado consegue fazer, e aí normalmente até ele tem uma volatilidade um pouco maior. Mas isso é assunto aí para uma outra aula também, né? Então, como eu falei, tem diferentes tipos de fundos, tá? Poxa, Renan, estou na dúvida entre o fundo A e o fundo B. Primeira coisa, dá uma olhada se eles são da mesma categoria, né? Ambos são fundos de ações, ambos são fundos multimercado, né? Eles estão em linha com o seu objetivo de investimento, né? Para aí só depois você começar a comparar rentabilidade, comparar liquidez, como eu disse, para você não comparar coisas que não são comparáveis. Beleza? Tranquilo? Bora lá, então. Então, como eu falei no início, né, você tem uma série de vantagens, né? A questão da diversificação é uma ótima vantagem. Você ter um gestor profissional cuidando do seu dinheiro é uma ótima vantagem. Porém, obviamente, tudo é uma balança, né? Você tem vantagens e desvantagens em todos os ativos, tá? E nos fundos de investimento, você tem aí certos custos que são próprios dos fundos de investimento, tá, pessoal? Então, assim, custos que você não vai ter em outros tipos de investimento, tá? Qual que é o primeiro custo que quando você for escolher um fundo, você tem que prestar atenção, tá? É uma taxa que a gente chama de taxa de administração, tá? O que é a taxa de administração? É a taxa que é paga a uma pessoa, né, uma entidade que é o administrador do fundo, tá? É uma pessoa diferente do gestor, tá? O gestor é o cara que vai estar lá na linha de frente, cuidando do seu dinheiro, comprando os ativos de fato. O administrador é uma empresa, uma entidade que ela tem que cumprir todas as obrigações legais, digamos assim, do fundo para com a CVM, por exemplo, com os órgãos reguladores, né? Então ele cuida de toda a questão de documentação, organiza as assembleias gerais de cotistas, tá? Com os cotistas do fundo. Então ele tem aí uma série de obrigações, tá? E o administrador, não tem como um fundo não ter administrador, e obviamente ele é remunerado por isso, tá? Então você paga uma taxa de administração, tá?
E a segunda taxa que é bastante presente aí, não está em todos os fundos, mas em muitos fundos, principalmente quando você vai para fundos um pouco mais arriscados, um pouco mais complexos, é a taxa de performance, tá, pessoal? O que é a taxa de performance? Para entender a taxa de performance, a gente vai ter que fazer um pequeno exemplo aqui, tá? Lembra que eu falei lá atrás, né, que cada fundo ele tem um benchmark, né? Então, por exemplo, vamos pegar um fundo de ações, por exemplo, tá? Cujo benchmark é o Ibovespa. O que significa isso, o benchmark é o Ibovespa? O gestor do fundo, basicamente o gestor do fundo te falando, cotista, o meu benchmark é o Ibovespa, ou seja, o meu objetivo é dar uma rentabilidade no mínimo o valor do Ibovespa. Eu quero dar Ibovespa para cima, Ibovespa mais 1%, Ibovespa mais 2%, o valor que seja, tá? Ou seja, pelo regulamento do fundo, né, pela política de investimentos do fundo, ele se compromete e fala, o meu objetivo é bater o Ibovespa, tá? E aí, obviamente, ele tem o direito, né, de cobrar uma taxa de performance caso ele bata esse benchmark, tá? Então vamos supor, uma taxa que é muito comum para esse tipo de fundo, né, fundos, 20% sobre o excesso. O que significa isso? Então vamos supor que o benchmark é Ibovespa, tá? E aqui, pessoal, estou simplificando bastante, tá? O Ibovespa, vamos supor que em um determinado período o gestor conseguiu Ibovespa mais 1%, tá? Então, por exemplo, vamos supor, Ibovespa no período rendeu 5%, o fundo rendeu 6% no final das contas, tá? Ou seja, ele conseguiu aí 1% adicional. Esse 1% adicional é o alfa, né? A performance que ele gerou no fundo. Ele se vê no direito e ele cobra aí 20% desse 1% adicional, né? Então ele vai pegar tudo que o fundo rendeu a mais do que o prometido ou o objetivo dele e ele vai cobrar 20% que vai ficar para ele como taxa de performance, tá, pessoal? Então, fundos aí que são um pouco mais arriscados e tem esse tipo de racional, tem também essa taxa de performance, tá? E aí, novamente, não vou entrar muito em detalhe, tem alguns detalhes um pouco mais complexos sobre isso, conceito de linha d'água, mas a ideia aqui eu quero mais dar um básico para você entender as taxas que são aplicáveis quando você investir no fundo, tá? Então, como eu falei, taxa de administração, aí você tem aí, varia de tipo de fundo, 2, 2,5%, 3%, às vezes até um pouco menos, tudo isso ao ano, tá, pessoal? E taxa de performance, que é bem comum aí, 20% sobre o excesso de rentabilidade do target, né, do objetivo prometido, tá, pessoal? Essas são as taxas mais comuns, tá? Porém, você tem outras taxas aí que pesam um pouco menos no bolso, digamos assim, mas que fazem parte do fundo, tá? Que são para pagar outros prestadores de serviço. Então, você tem taxa de custódia, taxa para pagar o auditor do fundo, taxa para pagar a agência de rating, caso o fundo tenha rating, esse tipo de coisa, tá? Então aí acaba tendo todas essas taxas, tá? E é importante lembrar que todas essas taxas que estão envolvidas, né, no fundo de investimento, não existe um desembolso de caixa, né? Não é que chega um dia e fala, hoje é o dia de pagar a taxa de administração, você vai lá e paga a taxa de administração. Não. Lembra-se que eu falei no início, né, que o fundo ele tem os seus ativos e tem os seus passivos, né? Dentre os passivos estão inclusas aqui as suas despesas, inclusive essas taxas, né? Então, todo dia, quando é feito o cálculo da sua cota, né, ele pega lá quanto rendeu os ativos e quanto ele tem de pagar, né, quanto rendeu os passivos, né, rendeu, digamos assim, negativamente, né, quanto acruaram esses passivos, ele faz essa conta. Né? Então, assim, todo dia o valor da sua cota ele já é calculada líquida do valor dia a dia de quanto você deveria pagar aquela taxa, tá? Então assim, não precisa se preocupar, pô, chegou o dia de pagar a taxa de performance, chegou o dia de pagar a taxa de administração. Não é assim que funciona. É que todo dia, quando você vê o valor da sua cota, ela já vai estar líquida das despesas que você tem que pagar, independentemente do dia que seja, tá? Então isso é importante você entender também. E por último, né, um outro custo que você tem aqui, que na verdade não são relacionados a taxas, são os impostos, né, a tributação. Então, assim, quase todos os investimentos, né, têm algum tipo de tributação, né, alguns poucos não, alguns a gente já até falou em outras aulas, né, mas os fundos de investimento não escapam dos impostos, tá, pessoal? E aí as regrinhas, elas variam um pouco, tá? Para a grande maioria dos fundos, tá, exceto aí, por exemplo, para os fundos de ações, eles caem naquela tabela regressiva da renda fixa, tá? Que a gente também já falou em outras aulas, tá? Que basicamente ela vai pegar
todo o seu rendimento num determinado período, tá? E vai te cobrar um determinado valor de imposto de renda de acordo com quanto tempo você segurou aquela posição. Então, basicamente, ela vai numa escadinha, né, de 22,5% até 15% e ela vai reduzindo aí 2,5% a cada 6 meses. O que isso significa? Pô, investir num fundo de renda fixa durante até 6 meses, tá? Tudo que me deu de lucro, na hora de eu resgatar, vou pagar 22,5%, tá? Se eu fiquei de 6 a 12 meses, ao invés de 22,5%, 20% de imposto de renda. E aí, 6 em 6 meses, ao invés de 20%, 17,5% até 15%, tá? Isso seriam, desculpa, isso seria para os fundos que a gente chama de fundos de longo prazo, tá? Que ele tem aí um prazo de pelo menos 2 anos, então você vai caindo aí, pagando imposto de renda de 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, de acordo com quanto tempo você for cotista do fundo, tá? Agora, se o fundo for de curto prazo, você não vai conseguir chegar nessas alíquotas mais baixas, tá? Ele é ou 22,5% ou 20%, você não foge disso para pagar o imposto de renda, tá? E aqui é muito importante também deixar claro, né, que o imposto de renda aqui ele não é pago só no momento do resgate, tá? E aqui, poxa, é algo que o pessoal reclama muito do ponto de vista de fundo de investimento, né? Reclama até com razão, que é o famoso come cotas, tá? O que é o come cotas, né? É uma forma, o come cotas é uma maneira que regulatoriamente foi instaurado para que você de qualquer forma você paga o seu imposto, você paga o seu imposto de renda, mesmo que você não solicite o resgate, tá? Então o que acontece? Todo ano, nos meses de maio e novembro, tá? A Receita, né, faz a cobrança do imposto de renda, né, diretamente na sua posição, tá? Então assim, você não vê dinheiro saindo, mas você perde quantidade de cotas. Então eles calculam lá, pô, o Renan agora em maio ele deveria me pagar R$ 1.000 em imposto de renda, por exemplo, nesse fundo que ele investe aqui devido à sua posição. Ao invés de eu ir lá e pagar R$ 1.000 ou sair R$ 1.000 da minha posição, digamos assim, o fundo automaticamente faz o cálculo e vê, beleza, R$ 1.000, quanto isso corresponde em cotas? Ah, corresponde 100 cotas, por exemplo. Então no dia seguinte, o que o fundo vai lá? Arranca 100 cotas minha, paga 100 cotas para a Receita, digamos assim, né, para o leão, e eu fico com 100 cotas a menos, né, é o valor correspondente ao quanto eu deveria pagar de imposto de renda aí nesse momento, né, por isso que ele é chamado de come cotas, né, você faz o pagamento do imposto de renda através de uma perda, né, da sua quantidade de cotas da sua posição, tá, e aí você paga isso em duas partes nos meses de maio e novembro, tá? Então a tributação aí é um pouquinho mais chatinha nos fundos de investimento, porém já nos fundos de ações a regra é um pouco diferente, tá? Nos fundos de ações ela é diferente, mas é um pouco mais simples, você vai sempre pagar aí 15% de imposto de renda sobre o seu lucro, tá? Sempre lembrando, é sempre sobre o rendimento, beleza? E você também tem um imposto, né, que a gente sempre fala, poxa, para fugir desse tipo de imposto, que é o IOF, que você só paga se você resgatar antes de 30 dias, tá, pessoal? Então, é um imposto que pode partir de 96%, chegar até 96% se você resgatar no primeiro dia, ele vai caindo dia a dia, mas se você manter a sua posição durante 30 dias, esse IOF cai para zero, tá? Então, aquela história, né, pessoal? Investir, não dá para investir já querer resgatar assim tão rápido, tá? Obviamente, se for algo mais para o dia a dia, para uma reserva de emergência, faz sentido, mas se for investir num fundo, toma cuidado aí para também não cair, ter que pagar até mesmo IOF, tá? Então, como eu falei, você tem as taxas que a gente falou mais cedo, né? Que você precisa pagar, não tem como fugir, por exemplo, taxa de administração e performance, e a tributação, imposto de renda principalmente, e IOF se você tirar antes dos 30 dias, tá? Imposto de renda tendo todas essas regrinhas que a gente falou até agora. Beleza, pessoal? Tranquilo por enquanto? De boa? O fundo de investimento é um pouquinho mais complicado do que outros ativos que a gente falou antes, né? Como CDBs, por exemplo. Mas, como eu falei, eles têm uma série de particularidades, né? Que a gente vai até, inclusive, falar em outras aulas. Mas eu gosto sempre de voltar nesse ponto, né? Ele tem muitas vantagens, né? Ele tem muitas vantagens, principalmente duas que eu gosto sempre de trazer, para quem não pegou o começo, as duas principais vantagens, né? Que para mim é o fator de diversificação, né? Então, como eu falei mais cedo, você comprou uma cota de um fundo, você consegue aí ter posição em dezenas, centenas de ativos diferentes, né? Que se você fosse comprar esses ativos individualmente, você não conseguiria, né? Com o seu capital.
por exemplo, né? E a segunda grande vantagem para mim é que você de fato tem um gestor profissional, tem uma pessoa que está lá literalmente o dia inteiro acompanhando, né, estudando o mercado para de fato comprar os melhores investimentos para você, tá? Para cuidar do seu dinheiro da melhor maneira. Então, beleza. Então, só para dar um último, passar a régua, que eu falei aqui de alguns players, né, dos fundos de investimento. Né? Então eu falei de você, cotista, né, que pode ser um cotista, ou talvez você já seja cotista de um fundo, né, que é um investidor. Eu falei do gestor, né, o gestor é aquele cara que recebe os recursos, né, e ele, digamos assim, é o cérebro do fundo, né, ele que analisa o mercado, ele que decide o que ele vai comprar, que preço ele vai comprar, o que ele vai vender. Né? Então, como eu falei, é o cara por trás, é o que faz de fato a maquininha rodar. No fundo, né? Você tem o administrador, que a gente também falou um pouco mais cedo, né? Basicamente ele é o responsável legal pelo fundo, né? Ele cuida aí da parte de documentação, organizar as assembleias gerais de cotistas, esse tipo de coisa. Toda essa parte, digamos assim, um pouquinho mais burocrática, tá? Mas a gente tem mais alguns outros players que são importantes, que eu também quero que você conheça, tá? Um outro player importante que está envolvido no fundo de investimento é o custodiante, tá? O custodiante, basicamente, é a entidade, né, que faz a guarda, né, dos seus ativos. Então, assim, basicamente, você comprou lá uma cota do fundo A e esse fundo A ele investe no ativo A, B, C, D e E. Né? Esses ativos eles estão mantidos, guardados, custodiados em um determinado lugar e essa guarda é feita pelo custodiante. Tá? Então ele faz todo o processamento, o cálculo da cota, né? Gera aí relatórios para o gestor, esse tipo de coisa. Então ele também executa esse serviço. Tá? Você tem também uma pessoa bastante importante que é o distribuidor, né? O distribuidor é basicamente, bem grosso modo assim, digamos assim, a área de vendas do fundo, né? Então, poxa, pensa assim, a gestora foi lá, montou o fundo, né? Contratou um gestor fera, contratou um administrador, fez toda lá a infraestrutura, só que ele precisa fazer com que as pessoas conheçam o fundo, né? Precisa, digamos assim, fazer o marketing, né? Fazer a venda, né? Então, para isso, eles contratam um distribuidor, que é o cara que vai lá atrás do investidor, vai lá nos escritórios, né? Vai lá com os investidores, fala, galera, tô com um fundo legal aqui, dá uma olhada, conhece meu fundo é assim, assim, assado. Então ele faz a distribuição dos fundos, né? Então, por exemplo, faz todo o processo aí para entrar, colocar o fundo nas plataformas que você conhece e assim por diante, tá? E por último, a gente tem também, em muitos fundos, a figura do auditor. Tá? O auditor, como o próprio diz, é o cara que vai olhar lá as contas, né? Auditar o fundo, ver se tudo foi feito direitinho, né? Durante o ano, analisar os balanços, né? Do fundo, os demonstrativo de caixa, demonstrativo de resultado de exercício, os balanços, né? Toda a papelada, a parte contábil, digamos assim, o auditor vai dar uma olhada para ver se está tudo certo. Tá bom? Então esses são os grandes, as pessoas que estão envolvidas aqui no fundo. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu não quero também deixar essa aula muito extensa, então eu vou passar a régua aqui. Um último ponto que eu quero trazer para vocês, tá? Falar aqui sobre o pilar, aqueles 3 pilares que eu gosto de sempre de trazer, que quem assiste aqui as aulas está cansado já de ouvir, que todo investimento ele passa por esses 3 pilares, tá? Que é rentabilidade, risco e liquidez, tá? Você sempre vai buscar o melhor desses 3, mas como a gente falou, não existe um investimento perfeito, você nunca vai ter o melhor dos cenários, tá? Nos fundos de investimento, como eu falei, existem fundos de todos os tipos, né? De muitos tipos diferentes. Fundos de renda fixa, multimercado, ação. Então, esses 3 pilares, rentabilidade, risco e liquidez, eles vão variar muito. Então, por exemplo, o fator rentabilidade, por exemplo, um fundo de renda fixa é esperado que ele tenha uma rentabilidade menor que um fundo de ações, por exemplo, tá? Digamos assim, no médio e longo prazo, tá? Mas isso pode variar bastante, tá? Depende aí como que tá a taxa Selic, depende como tá a bolsa, tá? Mas você tem diferentes tipos de fundos com expectativas diferentes de retorno, tá? Dado que eles têm riscos diferentes, tá? Teoricamente, a renda fixa tem um risco menor, você espera uma rentabilidade menor, ações um risco um pouco maior, uma rentabilidade um pouco maior também, tá? Mas como eu falei, você vai ter que entrar aí no detalhe fundo por fundo, tá? E quais são os riscos que você tem que prestar bastante atenção quando investir no fundo, tá? Lembrando, né, um fundo de investimento é uma coleção de ativos lá dentro, né? Tem uma série de ativos que o gestor compra. Então você vai estar correndo, obviamente, uma série de riscos que são inerentes ao processo, né? Faz parte, não tem como você fugir. Você pode tentar mitigá-los, né? Então, por exemplo, você corre
desculpa, o risco de crédito, né? O que é o risco de crédito, né, pessoal? Lembrando, pô, vamos lá, o gestor foi lá, ele comprou um CDB do banco A, por exemplo, né? O banco A não pagou ele de volta. Um outro ativo, né? Uma debênture, por exemplo, ele comprou uma debênture, o emissor da debênture não chegou no vencimento e não pagou o fundo, né? Ou seja, você tem esse risco de crédito do devedor não te pagar. Você tem risco de mercado, você tem risco de liquidez, né? O risco de mercado, por exemplo, poxa, a sua cota ela vai variar aí de acordo com a valorização ou desvalorização dos ativos na sua carteira, que são marcados a mercado, né? Então, poxa, se você tiver no momento que os ativos da carteira desse fundo estão em queda, por exemplo, a marcação a mercado dele está em queda, obviamente aí a sua carteira, a sua cota, né, no caso, também vai sofrer. Então você sempre corre esse risco, né? Você tem a questão do risco de liquidez também, né? Mas que isso é uma preocupação que o gestor do fundo tem que ter, né? O que acontece? O gestor, por exemplo, quando você pede um resgate para o gestor, ele precisa, no momento do pagamento, né, que pode ser daqui um dia, 5 dias, 30 dias, o dia que seja, ele precisa ter o dinheiro para te pagar, né? E aí o gestor está sempre se preocupando em fazer esse controle. Pô, eu sei que daqui 5 dias eu tenho que pagar o resgate do Renan de R$ 1.000, eu tenho que daqui 10 dias o resgate do outro investidor de R$ 50.000, por exemplo. E para isso, ele precisa ter um pouco de caixa, ele precisa ter ativos líquidos para ele vender e fazer caixa para pagar os resgates, tá? Então, isso também faz parte dos riscos, mas como eu falei, isso faz parte aí de praticamente todos os investimentos, tá? E o que eu gosto sempre de frisar também, para tomar bastante cuidado, é que a questão do FGC, tá, pessoal? O fundo de investimento não possui cobertura da FGC, tá? Como a gente já falou em outras aulas, por exemplo, CDB, por exemplo, né? Você não tem a cobertura da FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, não tem como, pô, Renan, minha cota tá caindo, tô no prejuízo, quero acionar a FGC, não existe, tá? Não existe essa possibilidade, tá? No caso de fundos de investimento. Beleza, pessoal? Então, assim, dei uma passada geral assim, na classe de fundos de investimento, tá? Nós vamos fazer outras aulas sobre os fundos de investimento nas suas categorias, vamos falar mais detalhes de renda fixa, de ações, multimercado, previdência, tá? Mas a gente já está aí batendo 40 minutos de aula, não quero que a aula seja muito extensa, tá? Mas eu quero basicamente que você entenda a lógica, tá? E aos poucos consiga escolher um bom fundo, tá? E aí, obviamente, para você escolher um bom fundo, você vai precisar aí ter certos conhecimentos de investimento, né? Você vai ter que se preparar para saber analisar os pontos que a gente vem falando aqui na aula também, mas não só isso, né? E sim a questão do investimento como um todo, a sua preparação mental, né? A sua organização, tá? E aí, obviamente, aqui eu sempre falo, não posso deixar de falar dos cursos aqui da Aluri Educação, tá? E nesse âmbito, principalmente do curso Método Aluri, Comece a Investir Hoje, tá, pessoal? Então, assim, se você está começando a investir, se você quer começar a investir ou investe, sabe que está investindo mal, que precisa melhorar, né, está tendo rentabilidades ruins, está parado na poupança, né, como a gente vem falando, o curso Método Aluri Comece a Investir Hoje com certeza foi feito para você, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Ele passa por uma série de fatores, 4 pilares, né, que eu sempre falo aqui, que vão te ajudar a, de fato, se tornar um investidor de verdade, um investidor diferente da grande massa, tá? Então, assim, durante a aula, durante os módulos, né, você aprende 4 grandes pilares, tá? Que é o módulo Pense como Investidor, tá? Primeiro a gente faz uma preparação de fato mental, psicológica na sua cabeça, do ponto de vista de o que é o investimento, né? Como que você vai trabalhar a sua mente, como que você vai fugir das armadilhas, né? Como você não vai se portar como a grande maioria dos investidores que entra na hora errada, sai na hora errada, tá? Você vai aprender como organizar suas finanças, tá? Desde a questão de orçamento doméstico, suas contas, tá? Problemas de dívida, empréstimo, até isso a gente aborda. Você vai se conhecer como investidor, tá? Então eu falo muito sobre que cada um de nós é diferente, né? Eu sou diferente de cada um de vocês e nos investimentos também é a mesma coisa, né? Não existe o investimento certo. O melhor investimento para mim não é o mesmo investimento para você.
né? E nessa parte a gente fala muito sobre você se conhecer para você de fato investir nas coisas que façam sentido para você e os investimentos não se tornem aí uma dor de cabeça, né? E por último eu vou direto no investimento, né? Invista logo, invista com o que tem. Eu falo muito sobre você não perder tempo, né? Não fica, poxa, dando desculpa, preciso de mais tempo, eu preciso estudar, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso ter mais confiança. Cara, começa, você ficar só nessa, preciso disso, preciso daquilo, ou só ficar vindo aqui às aulas, não é isso que vai fazer a diferença, você precisa de fato entrar no campo de batalha, como a gente fala, né? Só quando você de fato começa a investir. E é até melhor que você comece pequeno, que você está aprendendo. Os erros vão acontecer, a gente erra até hoje, isso faz parte. Só que você vai pouco a pouco aprendendo, tá? E o curso Método Aluri começa a investir hoje, ensina tudo isso para você. Novamente, vai subir aqui um link, uma janelinha para você clicar, conhecer aqui o curso em mais detalhes, tá? E eu tenho certeza que vai ajudar bastante você nessa sua nova etapa, seja fazer o seu primeiro investimento, seja sair da poupança, onde quer que você esteja. Beleza? Então é isso, pessoal. 45 minutos, hoje a aula foi um pouquinho mais extensa, então acho que por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, mas se não, a gente encerra por aqui. Beleza, pessoal? Aí, próxima aula, a gente vai entrar em mais detalhes aí sobre cada uma das classificações dos fundos. Mas por hoje é só. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, Roberto, Rodrigo, Guilherme, todo mundo que participou. Bastante gente hoje. Fiquei bastante feliz. E a gente se vê na próxima aula. Obrigadão. Valeu, Rebeca. Legal. Que bom que você gostou. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.